pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do canal Você Consciência, onde a ciência encontra você. Hoje vamos receber a professora Júlia Pereira, que é a coordenadora do Grupo de Educação e Novas Tecnologias Digitais para a Promoção da Cidadania, aqui da Unicarioca. E ela vai falar sobre o potencial transformador que essas tecnologias digitais possuem para contribuir com a promoção da cidadania. E atenção, professores da rede pública e da rede particular de ensino, eu tenho um convite especial para você. O Grupo de Cidadania da Unicarioca está com vagas abertas para vocês que querem desenvolver pesquisas na área da cidadania. Esse é o momento certo para você. E como é que você pode se inscrever nesse grupo? É muito simples. Vocês vão enviar uma mensagem para o e-mail que está aparecendo aqui na tela, informando seu nome, seu contato e este grupo de interesse. É bem simples, não é? E detalhe: alunos da graduação, do mestrado, do doutorado, mestres, doutores e pesquisadores também podem fazer parte desse grupo de pesquisa. E nesse vídeo vamos mostrar a importância que a temática desse grupo tem com a sociedade. Mas antes de tudo, qual é o objetivo principal e como funciona esse grupo? Então, o grupo quer reunir, expertises, quer reunir experiências, quer reunir relatos positivos e relatos negativos, porque a gente também trabalha com o que dá errado, a gente também trabalha com o que não está bom, para poder buscar formas de mudar. Então, a gente tem uma dinâmica muito flexível, e o grupo está cada vez mais se crescendo, aberto a novos participantes, com dinâmicas de leitura de artigos. A gente faz visitas técnicas, apresentação de projetos e de ideias, A gente está apresentando a Cidade Virtual da Ciência, que é uma ação que está dentro do Grupo de Cidadania, que é uma plataforma digital de ensino lúdica, interativa, imersiva. Então, isso, como é que a gente pode contribuir com o professor para as múltiplas disciplinas dentro de um ambiente que não é um ambiente frio da educação, mas um ambiente que representa uma cidade. Então, a gente começa a criar essas conexões com a vida. Então, a Cidade Virtual da Ciência é um projeto muito rico, muito potente. Então, também visitem. E o projeto Ciência Delas, que é de promoção, permanência, incentivo à presença de meninas e mulheres na ciência, fazendo uma reflexão crítica dessa ausência e de como que a gente pode fazer mudanças, aproximar, criar interesses, criar perspectiva para as meninas dentro desse campo, Então, temos uma equipe, o Thiago faz parte desse projeto com a gente, então está sendo maravilhoso, porque além da troca, a gente está com uma escuta muito ativa com escolas, com realidades diferentes. Eu costumo falar que a gente também tem que sair dessa pesquisa de gabinete, então é para a rua, que a gente escuta muito o movimento social, que a gente escuta muitas demandas e a gente faz uma questão extensionista, Sim. Educação, é por isso que eu gosto muito da questão da educação, porque ela está além da sala de aula. Então, eu estou numa praça, que é um projeto, o terceiro projeto nosso, que é Cidadania na Praça. Então, ao olhar ali a praça como um espaço de educação e de conexão com a sociedade, a gente pode promover mudanças, melhorias, estalos, Então, temos esses projetos, temos o projeto também de divulgação científica via IA, com as Olimpíadas científicas, com mediações em museus e espaços de ciência e tecnologia com o uso de ferramentas tecnológicas. Então, temos muitos projetos nesse grupo e que as pessoas podem se identificar, podem conhecer. A gente estava até conversando que a gente vai começar a promover cinemas no grupo, para a gente vai ver filmes e vamos discutir filmes como formas metodológicas de falar questões, Acho que, sobretudo, é buscar ferramentas que dialogam com o cotidiano, com a vida. Porque se a gente sai e faz um discurso muito técnico, muito distante da vida, não faz sentido para a gente. Então, eu acho que o grupo busca olhar esses sentidos cotidianos,
esses processos do dia a dia para poder abordar isso, né? E são muitas inquietações, né, no grupo. Sim, bastante. Gente, olha só. Esse é o grupo de pesquisa sobre promoção da cidadania. Ainda aqui no programa do mestrado e também do doutorado, temos mais 3 grupos, que é sobre gestão educacional, formação de professores e inclusão. Pessoal, vocês estão vendo que o curso de mestrado e doutorado da Unicarioca está bombando. E olha só a reflexão e olha só a proposta que a Júlia trouxe aqui, que esse grupo de pesquisa tem. Gente, é maravilhoso, não é? E Júlia, conta aqui uma coisa. E ao final de tudo, quando essas 2 disciplinas, né, que são 2 disciplinas que estão sendo, nesse primeiro momento, ministradas às quintas-feiras, e quando terminar todo esse ciclo desse grupo, o que você espera? Que eu e os outros meus colegas, nós possamos contribuir para a promoção da cidadania? Eu espero que a gente se conscientize. Então, o primeiro passo é com a gente mesmo, né, entendendo realidades, entendendo questões que às vezes a gente não olha. Então, eu acho que um primeiro ponto é a gente passar a observar mais, passar a questionar mais a nossa prática, a nossa vida, o nosso entorno. E, em seguida, que a gente consiga ter atenção para que as nossas práticas pedagógicas sejam práticas alinhadas com perspectivas cidadãs, né? Inclusive reforçando isso, trazendo isso, né? Como eu falei, muitas pessoas fazem isso sem dar esse nome, sem dar esse título, mas é legal a gente botar porque a gente está formando pequenos cidadãos, né? Então é a gente sair do pacato cidadão, que é uma música muito maravilhosa, que é uma crítica bastante interessante, e entrarmos num cidadão ativo. Então esses pequenos, eles são pessoas de direito, né? E nós, professores, somos também pessoas de direito, deveres e direitos. Então, eu acho que pensar os nossos projetos com esse alinhamento, com essa demarcação, com essa titularização é importante. E eu espero que a gente consiga que em breve, muitos projetos, tanto da disciplina quanto do grupo, eles saiam com essa marca, né? Sim. Com esse olhar respeitoso, crítico, que faça, de fato, uma mudança e uma conscientização. Mas, antes de tudo, o que é cidadania? Olha, cidadania é um conceito complexo e dinâmico, né? E eu gosto de dizer também histórico, porque dentro de uma perspectiva, de uma história, de uma formação europeia, né? Ocidental, esse conceito foi se formulando dentro dos tempos históricos, né, das demandas da sociedade. Então, acho que a primeira observação é isso, né, o que se entende por cidadania hoje é diferente do que se entendia no passado, que varia, mas não significa que é uma mudança aleatória, uma mudança de entendimento. E o conceito cidadania, numa primeira leitura, no primeiro momento, se você botar lá no Google, ele vai estar muito atrelado ao entendimento jurídico, porque tem relação com direitos e deveres. Sim. Então, a leitura dele é uma leitura jurídica num primeiro momento, mas é essa característica que eu estou pegando para mostrar que o processo jurídico ele também é mutável de acordo com a sociedade. Então, há pouco tempo não se votava, nós mulheres não podíamos votar e hoje a gente pode votar. Então, a construção desses direitos e deveres, que é a prática da cidadania, a cidadania é quando você fecha esse fluxo, é quando você fecha essa equação entre direitos, deveres, bem-estar, equidade, justiça para a sociedade. E trazendo, Júlia, a perspectiva que você trouxe aqui, a explicação do grupo de pesquisa, como é que a gente pode trabalhar, associar a promoção da cidadania com as tecnologias digitais? Porque as tecnologias digitais estão aí, né,
O tempo todo. A gente, por exemplo, está aqui agora através de uma tecnologia digital. Eu acho que temos que ser críticos em relação a muitas questões, né? Que usos são esses e, sobretudo, os não usos, porque a gente também trabalha com exclusões, né? Não Sim. adianta a gente falar, fiz uma coisa e está no celular, mas eu tenho milhões de pessoas que não têm acesso ao celular, eu tenho milhões de pessoas que não têm acesso à internet, eu tenho milhões de pessoas que não sabem abrir, né? Celular, Pessoas da e-mail. família que não sabem abrir um aplicativo. Tem celular, tem internet, mas não sabe abrir aplicativo. Então a gente tem que ser crítico em relação a isso, né? Entender que a tecnologia ela também não salva tudo, porém, ao mesmo tempo, o bom uso dessa tecnologia, ela traz mudanças muito rápidas e muito impactantes, né? A gente tem todo um sistema hoje, falando mais diretamente, né? A gente tem todo um sistema do governo de carteira de identidade, de carteira de motorista, carteira de trabalho digital. Sim. A gente consegue ter contato com serviços que antes eram muito mais burocratizados, muito mais difíceis. Então, tem um papel importantíssimo. Nesse sentido, buscar, através das novas tecnologias, acelerar, alcançar, engajar propostas de conscientização e de ação de promoção da democracia e democracia e cidadania, Sim. né? São coisas muito próximas. A gente tem um ganho, um salto muito grande, né? Então, pessoas que poderiam não estar presentes em determinados cursos, elas estão pelo acesso à tecnologia. Sim. Crianças que têm algumas dificuldades, jovens que têm algumas dificuldades pelo processo mais tradicional de ensino e que também está se revisando a cada dia, o uso da tecnologia, né, o bom uso da tecnologia pode interferir de uma forma extraordinária nesse aprendizado, nessa inclusão. Então, incluir na cidadania, praticar a cidadania, é fazer também essa inclusão contextualizada, qualificada, organizada, para que direitos, deveres, informações estejam mais acessíveis, né, conhecimentos, Sim, disciplinas sim. estejam mais acessíveis às pessoas que nunca tiveram, né? Sim. Então, quanto a gente pode com a tecnologia, essas novas tecnologias digitais, diminuir esse fosso, né, da sociedade, trazendo protagonismo, trazendo experiências, né? Tem a questão de hoje muitos serem youtubers, mas tem muita produção de conteúdo que é bastante legal, e aí traz Sim. uma perspectiva muito interna. Você está falando, me lembrou, existe na década de 70 ou 80, que foi essa virada, inclusive, da Constituição, houve muitos projetos. Tivemos muitos projetos de uso do audiovisual para as comunidades indígenas. Então, parou de falar sobre elas e deixou uma ferramenta na mão delas para que elas construíssem o olhar delas. Então, isso é sensacional, é um excelente uso. Então, hoje a gente tem comunidades indígenas que produzem muito material a partir de uma perspectiva delas. A gente não está falando delas, elas estão falando dela, né? Ninguém está dando a voz. Elas têm um protagonismo, elas têm um conhecimento, elas têm capacidade suficiente, como muitos outros grupos, para gerir a sua narrativa. Então, isso são processos de decolonialidade junto com as novas tecnologias. Eu estou lembrando de um aplicativo, também não quero fazer promoção, mas eu achei um aplicativo muito interessante que ele é vinculado ao trabalho da Lei Maria da Penha, que é uma outra lei, questão relacionada à questão de direito das mulheres, de proteção da vida das mulheres, né? E como a própria história da Maria é uma história de muita violência. E esse aplicativo é um aplicativo que as pessoas, sobretudo as mulheres, né, elas obtêm informações do que é a lei, como se protege, como cuida do filho, se está num momento de violência. Legal. Então é uma informação muito necessária que às vezes a mulher no dia a dia não tem acesso, e por um aplicativo ou por uma reportagem, um podcast, ela acaba sabendo sobre através isso. daquela tecnologia, ela acaba sabendo, né? Ela entende o que está acontecendo, ela busca mais informações e ela passa a ser uma pessoa mais consciente, mais crítica. Júlia, lembrei de uma coisa aqui também, do bom uso da tecnologia digital, que são os cursos gratuitos que aquela plataforma do governo oferece.
Exatamente. que, sabe, são especializações. Aí, por exemplo, aquela pessoa que não tem um recurso financeiro, Tempo, às vezes. um tempo, pode ir ali naquela plataforma, sabe, e aprender coisas tanto para o uso pessoal dela, tanto quanto para o uso profissional. Perfeito. Perfeito. Eu acho que a gente teve uma mudança de paradigma com a pandemia, né, onde a tecnologia entrou na nossa vida de uma forma muito brusca, com saldos positivos e saldos negativos, né, e a gente tem que entender como que esses espaços podem prosseguir de forma positiva. A gente tem que tomar cuidado para que não substitua o papel do professor. Sim, sim. Eu acho que o professor ele tem uma função mediadora, socializadora. Essencial. Somos seres, apesar da tecnologia, apesar de muitas mudanças na nossa Constituição, somos seres coletivos. A gente não vive sozinho. Né? Então a gente regula sentimentos, a gente regula respeito. E esse exercício é um exercício que ele começa muito nessa prática humana. Então o professor tem um papel muito grande, inclusive no sentido, né? Às vezes a criança fala, mas professor, eu não sei mexer com isso, eu não sei lidar. Então a pessoa já se exclui ou já se sente intimidada. Então o papel do professor ali com outra postura muda bastante esse cenário e faz uma diferença absurda no sentido de mostrar a importância do professor nesse processo, né? A importância dessa mediação humana que pode se juntar, uma coisa não inibe a outra, que pode se juntar às outras mediações, que pode usar outros recursos para fazer daquela experiência uma experiência muito mais ampla e significativa. Sim. E puxando um gancho, Júlia, mediante as dificuldades também que você citou, porque, por exemplo, no espaço, no ambiente escolar, claro, vai ter uns que vão ter as tecnologias digitais, vão ter algumas que vão ter aqueles recursos, mas também vai ter aquelas escolas que, infelizmente, não vão ter. Como é que o professor pode aplicar a tecnologia digital com o aluno? Pergunta boa. Eu acho que é fazer o que é possível, né? Porque se a gente trabalhar com comparações, a grama do vizinho é sempre mais verde. Então, é fazer o que é possível dentro da capacidade que o professor tem. Aí não é capacidade intelectual, mas é capacidade logística do espaço, capacidade dos alunos, para poder exercer uma ação que seja benéfica para todos, né? Então, se a turma do lado ou a escola do lado tem uma sala maker linda e maravilhosa e a nossa escola não tem, o que a gente tem aqui? O que a gente pode aproximar primeiros passos, né? Então vamos passo a passo. Então pode ser um filme, pode fazer algum recurso tecnológico, pode fazer um livro animado, pode fazer uma gravação, pode fazer coisas que vão mostrando aos poucos os alunos esse universo. Então é difícil, é bastante difícil, né? A gente estava falando com alguns professores que trabalham onde não tem nem internet na sala de aula. Nossa. Então como é que você trabalha dessa forma, né? Mas eu acho que falar sobre é importante também para os alunos, não apenas, né, falar sobre essa ausência de internet, sobre essa ausência de recursos. Claro, tem linguagens e linguagens, tem idades e idades, né? Mas entendendo o que isso significa e mostrando a importância disso, também é um caminho para aos poucos a gente chegar, né? Falar da fake news, falar de ações de cancelamento. Então você pode não ter necessariamente o recurso, né, para praticar, mas você pode abordar determinadas coisas e ter algumas ideias que aproximem eles dessa temática. Sim. Porque também, se eu jogo um aplicativo e ele fica entretenimento, ele também não cumpre uma função pedagógica que é importante nesse processo. Ou seja, trabalhando também o letramento digital. Isso, exatamente. O bom letramento digital, né? Porque tem uma diferença entre alfabetização, letramento, né? A gente estava vendo a cultura digital. Então, a gente está nesse mundo. Então, em alguns lugares, você pode não ter esses recursos todos. Mas iniciar esse debate, mostrar eles, essa sociedade da informação, porque pode ser que na escola não tenha, mas em casa tenha, o vizinho tenha. Então, a conscientização
do poder desses recursos, faz inclusive com que jovens, crianças entendam a importância de se ter na escola, a importância de seguir uma carreira, a importância de estudar, a importância de fazer um curso. Aí no momento pode de repente não ver alguma coisa no TikTok e tentar ver, poxa, a professora falou sobre isso, eu vou tentar achar aqui. Então instigar os alunos também pode ser um caminho, né? Por exemplo, eu acompanhei muito na própria SBPC, que é a Sociedade Brasileira de Progresso para a Ciência, tinham alguns alunos apresentando vários projetos desenvolvidos, e um deles era um museu virtual. Então eles passaram pela comunidade deles, fizeram entrevista com as pessoas e contaram a história do bairro, reuniram tudo num site e estavam apresentando uma proposta de museus que eles tinham. Então essa é um exemplo de fortalecimento daquele território. Tem um filme que é muito antigo, mas ele é bem clássico, que são Os Narradores de Javé. Indicação da Júlia. Narradores de Javé, ele é uma delícia, ele é uma comédia de uma situação que aquela cidade ela vai ser extinta. Então os moradores se mobilizam para questionar isso e para enfim, buscar alternativas de como lida com aquela situação. Então vejam um filme que ele é uma graça. Então, nesse sentido, foi muito parecida essa experiência desses alunos, desse grupo, de pegar o território como ponto de partida, né, sua relação com a escola, com o território, e reunir as memórias da cidade, as memórias dos mais idosos ali. Então, isso é um excelente uso de uma tecnologia pelos alunos, fortalecendo o território, fortalecendo aquela cidade, fortalecendo aquela comunidade, fortalecendo o seu espaço, né? E isso gera orgulho, né? Isso gera satisfação, isso gera um reconhecimento. Sim. Então, as crianças estavam apresentando com muito orgulho o bairro delas, né? Falando que era muito legal, que ele está no mapa, porque a gente vê que o mapa do Brasil, ele só tem as capitais e pontos. E tem muitas cidades que não estão no mapa, e a tecnologia pode colocá-las no mapa de outras formas, né? E aí teve esse protagonismo dos alunos. Exatamente. Então são situações que podem ser mais simples e possíveis de ser realizada, né? E Júlia, como é que a educação ela pode contribuir na promoção da cidadania, das pessoas conhecerem os seus direitos e os seus deveres? O que eu acho é que muitas vezes a gente vê nas escolas muitas ações e a gente não associa com questões de cidadania, mas elas estão fazendo. Eu acho que, na verdade, a maior parte estão fazendo. Os professores, eles exercem a cidadania diariamente ao garantir que os alunos tenham melhor acesso, tenham conteúdos de qualidade, Sim. Aprendam, né? Então, vejo muitas dificuldades, o aluno não consegue, o aluno não vai na escola, o aluno não tem transporte, o aluno não tem uniforme, são tantas barreiras para que essa criança, porque a gente não está falando nem de adulto, né? A gente está falando de crianças. Para que essas crianças e jovens acessem o direito que é delas. Então, os professores, cotidianamente, eles exercem isso, talvez sem se tocar, né? Sim. Mas eu acho que, potencializando essa ação, se você tiver olhares, ao fazer, por exemplo, um jogo, ao fazer uma leitura, ao fazer uma dinâmica dentro de sala de aula, que você perceba que cenário é esse, né? Então, as crianças que estão no seu desenho são crianças... Eu tenho uma criança cadeirante, eu tenho uma criança trans, eu tenho uma criança negra, eu tenho uma criança indígena. Então, se eu garanto essa representação social, essa representatividade, eu estou atuando com o exercício da cidadania. Se eu promovo valores coletivos, eu estou atuando no exercício da cidadania. Eu gosto muito de falar que a escola da minha filha, ela tem uma turma de pequenininhos, eles fizeram um procedimento que foi muito legal, o que pode e que não pode na escola. Ah, legal. Então, esse é um exercício muito legal da cidadania, embora não tenha tido esse caráter, nem esse título. Então, pode morder? Não pode morder. Não pode puxar o cabelo. O que não pode? Não pode morder, não pode xingar, não pode gritar, não pode puxar o cabelo. Então, as crianças foram dando os sinais, as interpretações dela de respeito ao outro, ao coletivo. Ou seja... Então, foi um exercício muito pontual, muito localizado e com outra dinâmica, mas isso é uma inspiração para a gente, por exemplo, pensar. Então,
A escola, ela tem esse poder de trazer essas questões da cidadania, então é importante que a gente fique atento a isso, para que a gente, sem querer, não reproduza, né? Então eu faço uma dinâmica e eu coloco todas as crianças brancas. Temos um problema. Todos os cabelos lisos, vamos ter problemas, porque isso não representa a sociedade. Exatamente. Né? Eu fiz uma vez, para fechar esse exemplo, eu fiz uma exposição sobre a importância do brincar. E consegui uma moça que ela era uma artesã e ela fazia bonecos de pano. E ela tinha, o nome dela era Amigos da Inclusão. Também estou fazendo propaganda. Pode fazer à vontade. Porque o trabalho dela é sensacional. Então ela fez bonecos e a gente pegou emprestado com ela para a gente mostrar na exposição. Ela fez bonecos com vitiligo, ela fez bonecos obesos, ela fez bonecos sem perna, ela fez bonecos cadeirantes. Então isso foi sensacional, porque o primeiro olhar que a criança viu é que era assim, temos outras realidades. Então tinha um boneco cego e tinha bonecos que faziam essa representação de outras formas de estar no mundo. E num momento a gente recebeu uma criança cadeirante. Quando ela viu que tinha uma boneca cadeirante na exposição, ela chorou muito. Aí a turma inteira chorou, o museu inteiro chorou, todo mundo chorou, porque ela falou, eu nunca vi um boneco cadeirante e eu nunca vi nenhuma representação no museu que me mostre que eu faço parte. Então isso foi muito bonito. Então essas ações, elas são ações de cidadania, né, camufladas ou sem a gente saber que a gente está fazendo, mas a gente está fazendo. E eu acho que os professores fazem bastante isso. Então a gente tem que estar atento para ter essa inclusão, para ter essa representatividade, para ter esse olhar da desigualdade e reverter numa equidade. Então é como construir formas para que aquela situação mude, para que as situações negativas elas sejam elevadas, caminhem para uma ação positiva, para uma situação positiva, tirando aquela criança de muitas realidades e promovendo a transformação, porque a gente sabe que quando a gente transforma a criança, a gente também atua na família, né? Sim. Então tem muita repercussão nesse sentido. Então eu acho que é um pouco assim, a importância da educação no campo da cidadania é fundamental, é necessário e é urgente que a gente olhe para isso, para que mudanças elas venham mais rápido e a gente tenha uma cidadania do futuro mais ativa, mais honesta, mais digna, mais justa. E, gente, depois dessa conversa e complemento também desta aula incrível, porque eu tenho certeza que foi uma conversa de muito aprendizado, agora a gente vai pro quadro? Para qual quadro mesmo? Bate bola, jogo rápido com quem? Com Júlia Pereira. Júlia, um filme. Tem muitos, né, que eu acho interessante, mas eu vou destacar um que eu acho muito sensível e ele é muito bom para trabalhar em sala de aula, na formação de professores e também com conscientização de alunos, que é o Corrente do Bem. Uma referência na educação eu vou fugir um pouco, né? Temos uma grande referência brasileira, internacional, que é o Paulo Freire, e eu acho que ele continua sendo o nosso grande baluarte, né? Nesse sentido. Gosto também do Milton Santos, eu acho que o Milton Santos também nos ajuda a pensar muitas questões de território, educação, de vivência de mundo. Eu gostaria de que a educação fosse mais afetuosa, eu acho. Eu acho que o afeto é um canal de educação. Eu não tolero nenhuma forma de preconceito e discriminação. Júlia Pereira, por Júlia Pereira. Eu acho que é uma pessoa em aprendizado, né? Sempre aberta aos desafios, sempre aberta aos erros também, aberta ao diálogo, aberta ao entendimento que as coisas não estão prontas e muito pulsante, né, no sentido de mudanças, né, de ações a favor de melhorias, né, para melhorias. Então, eu acho que eu sou um pouco essa pessoa que está aberta, mas também tem muita energia para que a gente promova juntos, né? Sempre
aprendendo e trocando, promova mudanças importantes, necessárias. E essa é a Júlia Pereira, com quem hoje tivemos a honra de bater esse bate-papo incrível. Júlia, muito obrigado pela sua participação aqui. Obrigada Obrigado você. pelo tempo que você reservou na sua agenda, porque é sempre importante. Reservou na agenda para estar aqui, já é uma honra já para a gente. Muito obrigado por esse tempo que você dedicou para estar aqui. Eu que agradeço, adorei. Fiquei nervosa. Que isso, que você está em casa. Eu sempre digo, Júlia, que você está em casa. Ótimo. E muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Pessoal, não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais. Estamos no Instagram, no Spotify e também no TikTok com o mesmo usuário, @vocêconsciência. Você que está aí nos assistindo do YouTube, não se esqueça de dar aquele like, compartilhar esse vídeo e se inscrever no nosso canal. E a gente quer saber muito a sua opinião. O que vocês estão achando desses episódios? Conta aí pra gente. A gente quer tornar esse espaço democrático e que você também participe aqui conosco. E, pessoal, agora nós vamos dizer até a próxima.